Olá, meu nome é Gabriele e o meu grupo é composto por mim, a Amanda Cristina e o Lucas Bueno, e o nosso trabalho é sobre análise dos métodos de descoberta de impressões digitais latentes em superfícies não porosas. O nosso trabalho foi orientado pelas professoras Mayra e Eli. Bom, primeiro eu vou falar um pouco do problema que ocasionou a escolha do nosso tema. Atualmente, existe um alto índice de crimes no país. Portanto, se torna de extrema importância o conhecimento de técnicas para a elucidação do problema. Visando tornar o trabalho pericial mais rápido e eficiente, nós consideramos o conhecimento em técnicas de coleta de digitais de extrema importância. Bom, impressões digitais latentes são vestígios encontrados em cenas de crimes que ajudam na elucidação do caso. Para analisar tais impressões, utiliza-se a datiloscopia, cuja função consiste em reunir, armazenar e disponibilizar informações sobre vestígios de impressões digitais coletados no local de crime ou a identificação, ou seja, ao ato de reconhecimento de um indivíduo. No Brasil, utiliza-se o método datiloscópico de Wojcik, elaborado em 1891. O sistema de Wojcik é baseado em quatro classes fundamentais, que são arco, presilha interna, presilha externa e vertículo. Como podemos ver na imagem, os arcos, que estão representados pela figura 1, não têm pontos singulares. As presilhas, na figura 2 e 3, apresentam um par núcleo delta e o vertículo, na figura 4, apresentam dois pares núcleo deltas. Para analisar, usamos os métodos cianacrilato e iodo, pós, corantes fluorescentes, cálcamas e condimentos. Existem inúmeras maneiras e jeitos de se revelar as digitais latentes nas superfícies, variando tanto em custo como em manuseio. E a seguir, eu vou citar alguns desses métodos e como que eles funcionam. O primeiro é o método do pó, provavelmente o mais conhecido entre a população por sua grande participação na mídia. O seu funcionamento baseia-se em aplicar uma fina camada de pó na superfície e depois espalhar ela no local desejado usando uma escova própria. O pó que é seco entra em contato com os ácidos graxos emitidos por nossa pele, fazendo assim com que ele fique grudado na digital, portanto, com que ela se destaque de acordo com a cor do pó e da superfície. Vale ressaltar que existem inúmeras formas e jeitos de fazer esse pó, algumas podendo ser tóxicas e outras podendo ser feitas até em casa, como por exemplo o pó feito à base de agulha de milho. A seguir temos o método do cianacrilato, popularmente conhecido como Super Bonder. É um método pouco conhecido pelo público que também é muito utilizado. O método consiste em esquentar o Super Bonder e fazer com que o seu vapor entre em contato com a superfície, que causa uma polimerização da molécula ou as substâncias emitidas por nossa pele, fazendo com que se destaque na superfície. Esse método é muito utilizado em conjunto com armas ou cabines de fumigação, que são capazes de soltar esse vapor de maneira mais controlada e segura, entretanto, podendo aumentar o seu custo. O próximo método é o do iodo, que tem uma característica diferencial dentre os elementos. Ele acaba por sublimar em temperatura ambiente, e seu vapor consegue se ligar com os ácidos graxos presentes na nossa pele. Portanto, esse método consiste em fazer com que o vapor do iodo entre em contato com a superfície, podendo ser usado os mesmos equipamentos utilizados com o cianacrilato. Contudo, vale ressaltar que o iodo pode trazer alguns malefícios à saúde, então seu manuseio pode ser perigoso se não tratado com devida segurança. Os corantes fluorescentes são muito conhecidos entre o público pelo fato de que, sob luz ultravioleta, ele emite luz própria pelo tempo que foi iluminado, ou seja, ele floresce. O método consiste em aplicar uma solução desse corante sobre a superfície, e quando reage com os aminoácidos presentes nas digitais, eles ganham a capacidade de emitir luz, que torna eles muito visíveis e intuitivos, de grande ajuda em situações em que a superfície não é tão linear como na mata ou em tapetes. Agora falando dos condimentos. Neste método foram utilizados condimentos cúrcuma, curry, louro, canela e páprica. Foram escolhidos pelos corantes naturais e, portanto, oferecem contraste suficiente para serem usados como intensificadores de impressões digitais. A extração foi realizada por uma adaptação de método previamente relatado na literatura. Superfícies de vidro e de plástico foram usadas para a coloração das impressões digitais. Para comparar a adesão das especiarias em pó, foram analisadas impressões digitais latentes naturais e oleosas. Para classificar a avaliação das impressões digitais, foi utilizada uma tabela, onde 0 representa nenhum detalhamento, 1 uma revelação ruim, 2 uma revelação limitada, 3 uma revelação boa e 4 uma revelação muito boa. Desta forma, canela e louro mostram um detalhamento entre 3 e 4. O foco está no uso da canela, que apresenta os melhores resultados para ambos os tipos de superfície. A cúrcuma e o curry, dependendo da porção utilizada, apresentam um nível de detalhamento entre 2 e 3.
evidenciando maior intenção com as impressões digitais de sebo. Já a páprica apresenta zero evidência no natural e 1 em sebo. Agora, essa imagem foi um exemplo de uma revelação muito boa usada na superfície de vidro com a canela. O método de Chalcans consiste na utilização de chalconas sintetizadas, criando o pó de chalconas, utilizado como método de descoberta de digitais. Esse método se mostra de baixo custo e eficiente para superfícies como vidro, porém ineficiente em plástico. Após a comparação dos resultados, podemos afirmar que os pós são de extrema eficácia, precisando somente serem escovados após contato com a superfície. Os corantes fluorescentes, ao entrarem em contato com a amostra, necessitam apenas de iluminação de luz UV para o procedimento. Os condimentos se mostraram bons métodos de revelação em superfícies como plástico e vidro, sejam naturais ou sebáceas. Além disso, os extratos selecionados são de fácil obtenção e baixo custo. O método de Chalconas mostrou-se de extrema eficácia em superfícies como vidro, porém não tão eficaz em plástico. Mesmo assim, mostrou-se um método de baixo custo e baixa toxicidade por ser de origem natural. Entretanto, os métodos de superbonder e iodo requerem que tenha vapor emitido em contato com a amostra, sendo necessário aquecer o superbonder, o que o torna um método não tão fácil. Após o trabalho, podemos conhecer a importância do estudo de digitais para a identificação humana, além da variedade de métodos de descoberta usados atualmente, buscando o melhor e mais viável para condições atuais, considerando o preço, forma de aplicação e eficácia. Obrigada pela atenção.